Tudo bem? Com a sua família linda. Então a gente já vai começar, vamos falar um pouquinho desse tema, né, que a gente colocou em votação, eu coloquei em votação, que é a sexualidade e a afetividade. Eu vou falar um pouquinho sobre como funciona a sexualidade e a afetividade do ponto de vista da ciência, da sexologia, e vou abrir para pergunta, porque eu acho que é muito interessante as perguntas. A Bruna aqui tá falando que a avó vai entrar. Ai, a avó Narcisa, gracinha. Então aí a gente vai falando e eu vou respondendo as perguntas que eu acho que fica bem produtivo, tá? Então eu vou fazer um apanhadozinho geral do que é a fisiologia, de como que funciona o nosso corpo no sentido da nossa sexualidade. E aí vocês podem já ir perguntando, eu vou tentar responder todos. Ei, vó, a vó Narcisa entrou. Heloísa, tudo bem, né? Então tá bom, vamos começar falando como que funciona o organismo da mulher do ponto de vista da sexualidade. Quando a mulher é criança, os seus hormônios estão no nível bem baixo. E esses hormônios baixos não fazem com que algumas células funcionem. E aí a menina, ela geralmente não está voltada para a sexualidade. A menina não tem atração pela pessoa do outro sexo e o menino também, tá? Essa questão da infância é muito semelhante do ponto de vista masculino e feminino. Porque precisa de estar presente alguns hormônios para poder estimular os órgãos que vão levar ao desenvolvimento sexual, né? Então, quando chega ali na puberdade, por estímulo de algumas glândulas, de amadurecimento de alguns neurônios, é todo um desenvolvimento neurológico que leva a um estímulo dos hormônios que vai fazer o desenvolvimento do corpo, né? Nos meninos vai desenvolver a testosterona, vai aumentar e vai levar a uma produção maior de massa muscular, vai aumentar, vai fazer o crescimento dos pelos pubianos, dos pelos axilares, dos pelos pelo corpo, de acordo com a genética, né? Porque tem alguns homens que têm muito pelo, outros têm pouco pelo. Mas esses pelos vão apresentar um aspecto adulto, vão crescer e desenvolver por ação da testosterona quando começa a produção desses hormônios. E na menina é o estrógeno, que é o hormônio feminino, que ele vai fazer com que a menina tenha a característica mais feminina, com a cintura mais fina, o quadril mais arredondado, vai levar ao desenvolvimento de mama, dos pelos pubianos, que na mulher tem uma apresentação, uma característica, uma forma de distribuição diferente do homem. E as áreas em que a mulher tem pelos mais grossos, mais espessos, também é diferente do homem. Geralmente a mulher tem mais pelo mais espesso, pelo mais grosso na região genital e axilar. E o homem tem também na região do tórax, às vezes alguns têm nas costas, né? Nas pernas, os pelos dos homens tendem a ser mais espessos, mais longos do que na mulher, por ação dos hormônios, né? Então o homem é a testosterona, a mulher é o estrógeno, que são o hormônio testosterona é o masculino, o estrógeno é o feminino, falando de um ponto de vista assim mais grosseiro, porque todo homem tem um pouco de estrógeno e toda mulher tem um pouco de testosterona. Existe um nível normal, mas o que predomina vai ser a testosterona no homem e o estrógeno na mulher. A partir do momento em que existe o estímulo desses hormônios, o cérebro amadurece, existem conexões dos neurônios que vão levar a uma atração sexual. Porque o que é a natureza, gente? A gente foi feito para procriar. A espécie de qualquer animal, né? Nós somos animais, foi feita para procriar, senão a espécie entra em extinção, né? Então, esse estímulo, essa busca do ato sexual é uma busca da procriação. Esse instinto existe por causa da procriação, tá? E isso começa então lá na puberdade. Mas o cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem, por ação dos hormônios, como eu disse. Então a mulher, a área do cérebro da mulher, da afetividade, ela é maior do que no homem. Enquanto que no homem a área do raciocínio matemático, do raciocínio lógico é maior do que na mulher. Se a gente for fazer exame de ressonância magnética e fazer mapeamento de cérebro, isso tem como a gente medir o tamanho. Realmente as áreas são maiores. Por isso que mulher é diferente de homem, porque o cérebro é diferente.
tá? Então eu quero deixar já a princípio um recadinho aqui. A diferença não é dificuldade, a diferença é o que precisa de ser para que os seres se busquem e convivam, o homem e a mulher, para que a espécie se perpetue, né? Deus é muito sábio, ele criou do jeito que tem que ser, tá? Então às vezes a gente querer que homem tenha uma atitude igual a de mulher, ou que a mulher tenha uma atitude igual a de homem, essa atitude pode ser aprendida. A gente tem a capacidade de aprender, mas a atitude instintiva, aquela que é natural, que a gente busca, ela é diferente do homem e da mulher. Então, do ponto de vista da sexualidade, a mulher é muito mais emoção, porque a área da emoção ela é maior. Então, o que atrai a mulher do ponto de vista da sexualidade é principalmente a afetividade, né? Isso já tratados de sexologia vem mostrando, e vários estudos mostrando, que o que inicia o estímulo sexual da mulher é a afetividade. É o entrosamento com a pessoa, com o companheiro, com quem você vai partilhar aquele momento íntimo. E a afetividade para a mulher é aquela coisa de conversar, de falar um pouco, de como é que foi o seu dia, como é que não foi, o que comeu, o que não comeu, né? Aquela coisa de chegar em casa, se não encontrou durante o dia, de sentar, ou de pelo menos dar aquela olhadinha, de saber, e aí, como é que foi, né? Se a gente teve em casa, se não teve. A mulher precisa dessa intimidade, né? Enquanto o homem precisa menos dessa intimidade afetiva, né? O homem gosta da afetividade, mas ele não precisa dela para iniciar um estímulo sexual. O homem, o estímulo sexual dele é visual, é a visão, o ver, o objeto de desejo, vamos assim dizer, né? Porque a mulher não é objeto, mas o ver a mulher ou imaginar a mulher, o homem aquilo já serve de estímulo para o homem ter uma ereção, né? Vem a excitação, a ereção, a excitação, o desejo, né? E o ato sexual. A mulher, ela tem a afetividade faz com que a mulher se abra para receber o estímulo. Depois que ela é estimulada, ela vai progressivamente aumentando o seu nível de estímulo e vem a excitação, o desejo de manter o ato, e a mulher pode ter o orgasmo. A gente tem que tomar muito cuidado, tem um sexólogo que eu gosto muito dele, que ele fala que existe uma ditadura do orgasmo, que é como se a mulher fosse obrigada a sentir, a ter o orgasmo. A mulher tem um prazer sexual diferente do homem, e a mulher pode ter um momento de intimidade com o companheiro, com prazer o tempo inteiro, mas sem precisar de ter aquele momento em que é o prazer maior, que vai ser o orgasmo, porque o orgasmo dura segundos. Diferente do homem, o homem tem um estímulo, ele tem a excitação, né, a ereção, a excitação, o orgasmo, e ele perde a ereção, ela termina, né, ali encerra o estímulo. A mulher, ela tem um período de excitação que é mais lento do que o do homem, né? A gente não pode marcar tempo. Quanto tempo que é ideal para ter uma relação íntima entre um casal? Não existe tempo, cada ser humano é único, cada casal é único, isso não existe nada que tenha um tempo certo ou errado. O importante é que exista o entrosamento entre os dois, que exista esse companheirismo, essa troca, e que depois daquele momento íntimo que o casal se sinta pleno e satisfeito. Porque o que é um ato de relação sexual? É um momento que o ser humano se entrega inteiramente. Corpo, mente, espírito. Nós somos inteiros, né? Não tem como, em determinado momento, eu falar, não, agora que eu sou só o corpo da Fabiola. Não, agora que é a mente da Fabiola. Eu sou Fabiola o tempo inteiro, como cada um de nós é. Então, o momento de uma união íntima entre um casal é um momento de entrega plena, inteira, de um pelo outro. E essa entrega é que vai fazer com que seja mais satisfatório para os dois, tá? Então, é uma preocupação que a gente tem, e porque hoje em dia a gente vê que tem sido estimulado muito uma sexualidade muito voltada para o lado do instinto animal irracional, né? Às vezes a gente vê muita propaganda, muita divulgação, como se isso fosse normal, o ser humano agir como se fosse o animal irracional, né? Vamos pegar um animal aí, um cachorro, que quando a fêmea está no cio, instintivamente eles vão cruzar, porque é o momento daquilo acontecer. O animal não vai pensar, eu gosto dessa cadela ou não gosto dessa cadela. Isso é instinto.
O ser humano não funciona desse jeito. Por mais que às vezes tenha algumas pessoas que ajam dessa maneira, mas nós somos seres inteiros. E o que a gente tem observado? As pessoas que às vezes têm atitudes dentro da sua vida sexual muito direcionadas simplesmente pelo instinto, acaba vivendo uma frustração. É uma sensação de que não houve uma entrega plena. Por quê? Se eu não tenho uma intimidade com aquela pessoa, se eu não partilho mais coisas com aquela pessoa, se eu não partilho a minha vida com aquela pessoa, eu não tô me entregando plenamente. E aí, até a intensidade do prazer é diferente, né? Quando você, principalmente a mulher que é pura afetividade, né? Quando a mulher tem essa intimidade afetiva e essa entrega é muito maior, né? E, consequentemente, o prazer é muito maior, tá? Então, é uma coisa que não tem como a gente medir, não tem como a gente pontuar o que é melhor, o que é, né, mais ou menos, não tem como a gente determinar isso, mas o que determina a saúde do casal, né, a saúde sexual do casal é essa sensação de completude, essa sensação de que um tá vivendo essa plenitude com o outro. Né? A gente vê muito em atendimento, muito em consultório, às vezes queixas de a mulher não ter desejo ou não ter excitação na hora da relação, ou às vezes, né, a relação não é prazerosa. E às vezes a gente começa a conversar e perguntar o que está acontecendo. A grande maioria das vezes é um problema de intimidade afetiva, é um problema de relacionamento, né? Às vezes eu brinco com as pessoas que fazem essas queixas, eu falo assim, mas o seu marido, o seu companheiro sabe dessa sua insatisfação? Às vezes a pessoa fala, não. Como que você vive uma intimidade, você vive um momento que seria pleno, de entrega entre os dois, sem partilhar com quem está com você aquilo que você está vivendo em relação àquele momento? E aí o que acontece? Como eu disse, repetindo, a mulher é pura afetividade. Você já está criando um bloqueio dessa intimidade afetiva, porque o companheiro não sabe o que você está passando, o que você está sentindo, o que você está vivendo, né? E isso vai distanciando do ponto de vista afetivo. À medida que distancia na afetividade, piora a relação sexual, piora o prazer sexual, porque a mulher precisa dessa intimidade, dessa afetividade, tá? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui, porque eu vou falando e às vezes não li as perguntas. Vou voltar um pouquinho aqui. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. A Glaucia está perguntando, muito pelo mais grosso no queixo na mulher, pode ser excesso de testosterona? Sim, tá? A mulher, às vezes por questões genéticas, tem algumas mulheres que têm alguns pelos com características mais masculinas e às vezes os níveis de hormônio estão normais, mas normalmente a mulher tem no rosto penugem, pelo grosso, parecendo pelo de barba masculina, não é comum na mulher, não é normal. Tá? Então, pode ser excesso de testosterona, precisa de uma avaliação. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha. Acredito que não. E aí, como resolve esse incômodo do pelo grosso no rosto, né? Existem vários tratamentos para isso, mas primeiro a gente tem que tentar investigar se os hormônios estão altos. Se os hormônios estiverem alterados, a gente tem que ver a causa disso e tratar a causa do excesso de hormônio masculino. E existem alguns tratamentos direcionados para o pelo especificamente, tá? O pelo, o que vai dar uma ação mais definitiva é a retirada dele, né? Então, às vezes, a depilação a laser tem uma ação, às vezes, mais definitiva do que você cortar o pelo, né? Às vezes, você passar uma gilete, você usar um barbeador que corta, isso, às vezes, o pelo vai crescer mais. Mas existem alguns medicamentos usados que têm ação sobre a pele e o que é mais definitivo é a retirada do pelo, principalmente na depilação a laser, que o pelo demora mais a crescer. E o tratamento da causa do excesso de pelo, que são os excessos de hormônios masculinos, tá bom? Então, seguindo aqui na questão da sexualidade, existem algumas queixas grandes relacionadas a esse fato da mulher não ter o desejo, às vezes, de iniciar, de buscar o ato conjugal.
mulher é diferente de homem, tá? Como eu disse no início, a frequência de busca, de desejo, de libido do homem é muito maior do que da mulher. Pode acontecer de ter alguma mudança, ter alguma mulher que tenha uma frequência de desejo às vezes maior do que o seu companheiro, mas isso não é habitual, tá? Por quê? Porque o homem ele é mais pensamento, mais visão, e a testosterona ela é produzida de forma igual o mês inteiro. Então o homem ele é igual o mês inteiro. A mulher ela tem ciclos. Tem períodos que um hormônio está mais alto, tem períodos que outro hormônio está mais alto, hora é mais estrógeno, hora é mais progesterona. E esses hormônios, todos os hormônios têm ação cerebral. E isso vai fazer com que a mulher mude a sua abertura para o contato íntimo, ou feche, ou se abra para o contato íntimo, ou ela esteja mais fechada para um contato íntimo. Mas mesmo que a mulher não tenha vontade de buscar o ato conjugal, se existe a afetividade, o diálogo, o companheirismo, esse entrosamento, a mulher se abre ao estímulo. E depois que vem o estímulo, vem a excitação, o desejo, e a relação pode ser tão prazerosa quanto aquela em que a mulher quis iniciar, tá? Então o fato da mulher não querer iniciar uma relação sexual não quer dizer que ela tá com um problema, porque o que inicia o gatilho para a mulher é a afetividade, tá? E às vezes é muito interessante a gente ver uma falta de entendimento nessa diferença do homem e a mulher. E o que acontece? O homem, ele ama e deseja. A mulher ama e às vezes deseja. Como o homem ama e deseja, é natural do ser humano. Eu avalio o outro pelo que eu sinto. Se eu amo e desejo, eu acho que se o outro não deseja, não ama. É uma interpretação matemática. É um raciocínio natural masculino. E às vezes acontecem dificuldades de relacionamento por causa disso. Porque a mulher acha que ela teria que desejar igual o homem também acha que teria que desejar igual a que a mulher teria que desejá-lo como ele deseja, e aí começa a ter uma dificuldade por achar, não, você não me deseja, você não me ama, e aí vão iniciando alguns atritos de relacionamento, mas simplesmente por não entender que homem é de um jeito, mulher é de outro, tá? Então esse entendimento da diferença do estímulo sexual do homem e da mulher faz com que haja mais entrosamento, que um consiga entender melhor o outro, que um consiga se colocar um pouco no lugar do outro, para ter essa parceria, essa intimidade que vai gerar um melhor entrosamento no momento conjugal, tá? Teve uma perguntinha aqui, deixa eu voltar. É a Luciana. Meu sobrinho está com 12 anos, está com os mamilos crescendo muito, ficando até com vergonha de ficar sem camisa. Como a mãe dele pode fazer para ajudar ele? Qual medida ela pode encaminhar? Tá, quando os meninos entram na puberdade, às vezes alguns têm crescimento das glândulas mamárias. Alguns vão ter um período em que a mama cresce e depois diminui. Tem que esperar até mais ou menos ali os 18 anos para saber se ele vai ficar realmente com as mamas aumentadas. Isso é característica genética, tá? Se caso ele de fato ficar com a mama grande, com a glândula mamária aumentada, o tratamento é cirurgia. É cirurgia plástica, faz a retirada daquelas glândulas que desenvolveram e pronto. Mas isso pode ser temporário. É muito comum nos adolescentes, meninos, terem esse desenvolvimento de mama e dói igual nas meninas quando começa a crescer a mama, tá? E aí eles ficam com vergonha mesmo, né? Porque, ai, que isso, tá crescendo mama em mim? Mas isso é natural, não precisa de preocupar, de chamar atenção para isso, vai viver a vida, né? Se tiver incomodando, ele já fica sabendo que isso não é doença, e pode ser que a mama cresça e depois diminua e que ele fique sem nenhuma mama exagerada, vai ficar com uma mama masculina normal. Mas se por acaso acontecer dele ficar com uma mama aumentada, lá pelos 18 anos mais ou menos, que aí não vai mudar mais, ele pode fazer uma cirurgia plástica para ser retirado. Mas fique tranquilo, isso não é nenhuma doença, não é nada grave, tá? É muito comum isso, essa questão da mama do menino. Se a testosterona está em excesso, os outros hormônios provavelmente estão em desequilíbrio também. Sim, Glauf, muito comum. Os hormônios no organismo, eles se comunicam um com o outro. Então, quando um hormônio altera, ele interfere numa glândula que vai produzir o hormônio dela diferente, que vai mudar o hormônio da outra glândula, e aí vai virar
uma rede, né? Como se fosse toda uma conexão de um com o outro. Então, quando a pessoa tem excesso de testosterona, a gente analisa todos os hormônios, não só a testosterona, para ver onde está a raiz do problema. Que glândula que está alterada? Essa testosterona, ela está sendo produzida porque a glândula que produz ela já está alterada ou porque tem outro hormônio que está alterado e que está fazendo isso, tá? Então, a gente tem que fazer uma avaliação global, inclusive do ciclo menstrual, porque esses hormônios alterados, eles dificultam ou bloqueiam a ovulação. E o ciclo fica modificado, tá bom? Então, dando seguimento, deixa eu só conferir o nosso horário aqui, que a hora passa rápido. Então, dando seguimento nessas questões da sexualidade, gente, vamos ter isso em mente. Mulher é diferente de homem, tá? Homem, ele não precisa da afetividade, mas ele gosta da afetividade. A mulher precisa da afetividade para que tenha um relacionamento íntimo bom, prazeroso. E esse entrosamento vai acontecendo à medida que o relacionamento vai acontecendo. É muito comum a gente ouvir pessoas falarem que às vezes tem dificuldade sexual e depois de algum tempo aquilo vai melhorando. Já tem tanto tempo que eu casei, vai convivendo mais, aquilo vai melhorando, né? Eu tinha um professor na época da residência médica que falava que a vida sexual do casal, ela fica muito boa só depois de 10 anos de casado. Porque a intimidade melhora a sexualidade, a relação sexual do casal. E essa intimidade é uma construção. Ninguém nasce íntimo do outro. A gente vai ficando íntimo à medida que convive. Mesmo uma pessoa que namora ou é noivo, né? À medida que a gente convive, quem é recém-casado, né? Quem tem 10 anos de casado tem menos intimidade do que quem tem 20, 25, né? Cada tempo que você convive mais, você fica mais íntimo. Né? Isso é da natureza. Então, essa intimidade vai melhorando a afetividade, que por consequência melhora a sexualidade do casal. Tá? Então, é interessante a gente desmistificar essa coisa de que aquela mulher maravilhosa é aquela mulher que seduz, é aquela mulher que tem relações sexuais de maneiras várias, diferentes e que tem um prazer exagerado, que a gente vê isso muito na mídia. Cuidado, né? Às vezes é muito história de conto de fadas. Ser humano é gente de carne, osso, mente e espírito, né? A vida real é pé no chão, né? Às vezes aquela fantasia que é criada em cima da sexualidade gera muita frustração, porque as pessoas começam a achar que tem que ser daquela maneira. E como na vida real elas não são, elas começam a achar que elas têm problema. E às vezes, na realidade, elas estão extremamente normais, estão vivendo bem, estão vivendo sua vida tranquila, uma sexualidade e uma afetividade boas, mas começam às vezes a almejar algo que é irreal, que é fantasia, né? Prazer é pé no chão, tá? Não tem nada que vai te levar para outro mundo, não. Cada vez que você fica mais íntimo, que você se relaciona melhor com seu companheiro, né? Isso vai melhorando a afetividade e você tem muito mais prazer naquele momento íntimo, tá? Então, isso é interessante a gente ter esse conhecimento de que é diferente. Agora, existem alguns fatores que podem dificultar? Existem. Hormônios podem dificultar a questão da sexualidade. Os anticoncepcionais, eles são hormônios que muitas vezes bloqueiam o desejo, dificultam até o desenvolvimento da excitação, mesmo em que haja mais intimidade. Tá? Então é muito comum a gente ver relatos de mulheres que usam anticoncepcional por um tempo e quando param, melhoram muito a questão da sexualidade. Uma outra coisa que acontece também se você está com alguma infecção vaginal. Se a infecção vaginal gera irritação, gera ardor, gera inchaço, né? Isso vai fazer com que você sinta dor até de fazer a sua higiene. Muito mais no momento de ato sexual, né? E a dor, ela vai prejudicar aquele momento, vai prejudicar a sensação boa daquele momento. Uma outra coisa que pode interferir é uma mulher, por exemplo, que chegou na menopausa. Quando entra na menopausa, o ovário para de produzir o estrógeno. Ela tem um pouquinho de testosterona, que é o hormônio que toda mulher tem, é masculino, mas a gente tem um pouquinho. E isso faz com que a pele da vagina fique muito fina, muito ressecada,
né? Uma mulher muito idosa ali, de 70 e poucos, 80 anos, às vezes no exame ginecológico, só para expor a vulva, às vezes dá umas fissuras de tão fininha que fica a pele, né? Fica sem elasticidade. Imagina isso no momento de ato sexual. Então, às vezes, a mulher que tem, né, o seu companheiro, que é casada, já está mais idosa, ela precisa de usar algum recurso para melhorar a lubrificação, para melhorar a espessura dessa pele, para melhorar a elasticidade, para que aquele momento não torne-se um momento de simples dor. Né? Então, e mesmo a mulher que está na menopausa, que ela tem seus níveis de hormônios baixos, se tiver um relacionamento com uma afetividade boa, o tempo de estímulo do prazer, ele fica um pouco mais prolongado, mas a mulher pode ter uma qualidade de prazer e de relação sexual tão boa quanto quando ela estava antes da menopausa, tá? Então, isso é uma coisa que é muito importante. A gente tem que pensar, né, exatamente o que está bom na minha vida, o que tá bom no meu relacionamento, o que me leva a estar bem com essa pessoa que eu amo, né? Porque a mulher, ela é afeto, é afetividade, né? Relação sexual para a mulher, ela é um complemento da afetividade, né? E às vezes, se não tem essa afetividade, o prazer não é pleno, o prazer fica ali, gera no finalzinho aquela frustraçãozinha de que faltou alguma coisa, né? Não foi muito bom. Né? Então, não fiquem achando que estão com problema porque tem alguma dificuldade na sua sexualidade, né? Conversem com seu companheiro, partilhem o que vocês estão sentindo. Se realmente é uma coisa que tá muito intensa, que tá te prejudicando muito, converse com seu ginecologista, né? Existem alguns hormônios, por exemplo, a prolactina, que se ela tiver alta, ela pode prejudicar a questão do desejo, tá? Ela vai interferir nisso aí, mas tem como a gente analisar e conversar e tentar achar onde que tá essa dificuldade. Mas a grande maioria das vezes a gente acha a questão no relacionamento e não num problema físico que a gente tenha que tratar com medicamento, tá? Mais uma perguntinha da Glaucia. Você quer me estudar por um mês diariamente? Vou morar aí por um mês com você, se você me aceitar. Me aceita, doutora Fabiola? Seria um prazer. Que bom, fico feliz, viu, desse retorno. É interessante a gente ter esse feedback porque é bom a gente ver que está esclarecendo, né? Eu também aprendo muito, com as perguntas eu aprendo muito, isso me faz estudar mais, né? A gente aprende sempre mais. Mas é uma questão dessa questão da sexualidade, gente, eu fico muito preocupada e muita gente estuda, porque a sexualidade depende do relacionamento, da intimidade, da afetividade, né? E quanto mais intimidade e afetividade, melhor fica, né? É um ato construído, né? O que a gente vê. Tem até um trabalho muito antigo que foi feito nos Estados Unidos com mulheres de várias classes sociais, de vários tipos de estilo de vida, mulheres que trabalham fora de casa, mulheres que não trabalham fora de casa, mulheres que trabalhavam como empregadas de alguma companhia, ou mulheres que eram proprietárias, mulheres que trabalhavam em mídia, de várias religiões, mulheres com várias crenças, mulheres ateias, pegaram um número muito grande e bem diversificado de mulher, para avaliar a intensidade do prazer sexual. A conclusão eu não estou aqui falando mal de nenhuma religião e nenhuma crença específica, eu só vou passar a conclusão. A conclusão desse trabalho em que as mulheres casadas e cristãs tinham, no questionário que eles fizeram, maior prazer no ato sexual. E se a gente for analisar do ponto de vista de fisiologia, hormônio e cérebro, isso tem uma procedência. Por quê? Porque o que estimula mais a mulher é a afetividade. A mulher casada, ela tem mais intimidade afetiva, porque aquela partilha do dia a dia, isso cria mais intimidade. E porque a mulher cristã, eu não sei quais as outras religiões que eles avaliaram, mas geralmente a mulher tem um relacionamento com o Cristo, que cria uma intimidade, né, que faz com que quando você entra em oração, você se entregue. E aí a mulher que tem essa religiosidade, porque aqui eu prefiro extrapolar cristã para alguma religiosidade, a mulher que tem alguma religiosidade, ela tem uma entrega maior
para alguém que ela não conhece e não vê. Esse exercício de se entregar para alguém no momento de intimidade espiritual favorece com que você se entregue no momento de uma relação sexual. Então é muito interessante como é que tem uma explicação científica para esse resultado desse trabalho, né? Porque essa entregar-se nas mãos de outro é que vai melhorar o prazer. Essa afetividade com outro é que vai melhorar o prazer. É lógico, somado com todo o bem-estar físico, de hormônios, né, de período pré-menopausa, pós-menopausa, se tem infecção vaginal ou se não tem infecção vaginal, ou infecção de útero ou não, porque pode ter dor, né? Lógico que tudo dentro desse contexto, essa afetividade está muito ligada à sexualidade da mulher. A sexualidade da mulher muda após o parto? A Tassiana, oi Tassiana, queridinha, tem um bebê lindo. A Tassiana está perguntando, Tassiana, pós-parto, gente, muda por quê? Pós-parto, a mulher tem uma prolactina alta. A prolactina é o hormônio do leite. E a natureza está no momento de nutrir o bebê. É muito sábio, né? Deus fez as coisas muito perfeitas. E essa prolactina alta, ela diminui o desejo da mulher. Tem mulheres que têm sintomas como se fosse menopausa enquanto estão amamentando, tem onda de calor. E ela também tem um ressecamento vaginal. A pele da vagina fica mais fina durante aquele período por causa do hormônio que é a prolactina. Então, a afetividade comanda muito mais nessa fase do pós-parto e do período de aleitamento. Aqui um recado, eu acho que tem homens aqui também. Homens, abracem as suas mulheres depois que elas tiverem o bebê. Porque às vezes o homem acha que se chegar perto da mulher que vai incomodar, que vai atrapalhar, porque ela tá com dor, ela tá com sangramento, ela tá com ponto, né? E é um momento que a mulher tá extremamente carente. Ela quer colo, ela quer abraço. Então a mulher amamenta o bebê. O marido, entre aspas, ele vai acolher para nutrir essa mãe da afetividade para que ela possa dar afetividade e leite para o bebê. Tá? E do ponto de vista da sexualidade, do momento que o homem consegue, né, ter essa afetividade, isso vai seduzir a mulher. Né? A mulher tá cheia de hormônio de prolactina que bloqueia o seu desejo, ela tá com a pelezinha da vagina mais fina, mais ressecada, dificultando o ato sexual, mas se existe a afetividade, com calma, porque o bebê vai chorar muito e vai interromper muitas situações, né, que vão ter que recomeçar, né? Com paciência e com calma, o casal constrói uma sexualidade muito bonita nessa fase de pós-parto e de aleitamento. É uma fase diferente da vida do casal, mas que os laços afetivos fortalecem muito, né? E isso vai sustentar esse relacionamento pro resto da vida desse casal, tá? Então, muda sim. Agora, mulheres, eu falei para os homens abraçarem as mulheres que estão pós-parto, mas mulheres, contem para os seus maridos que vocês precisam de colo e de abraço. Porque homem não tem bola de cristal. A gente tem que falar da necessidade para o outro. A gente tem que falar do que a gente precisa. O outro não vai adivinhar. Então fale para o seu marido o que você está precisando nessa hora. Tá? Então, isso vai criar essa intimidade, vai crescer essa afetividade e vocês dois estão ali aprendendo a ser pai e mãe. Mesmo que seja pai e mãe de segundo filho, terceiro filho, quarto filho, cada filho é único e cada família é única. Cada um que chega mexe com tudo, mexe com os hormônios, mexe com o ambiente, mexe com a família, mexe com a emoção e o casal dentro disso tudo tem que reconstruir a sua sexualidade, tá? Então essa intimidade é que vai favorecer essa reconstrução aí nesse período, tá bom? Eu tô deixando umas perguntas para trás porque eu não tô conseguindo ver todas, mas depois eu vou postar, tá? Mulher amamentando com libido baixíssima, isso pode melhorar, doutora? Sim, a libido, ela não vai ficar alta, porque a prolactina bloqueia a libido, mas se tem afetividade, entrosamento, diálogo entre o casal, à medida que vai tendo o carinho e começam as carícias, a mulher começa a ter o período de excitação e o desejo e a relação é prazerosa. Tá? Então, o iniciar a relação no período de amamentação, ele é muito mais difícil partir da mulher, né? Geralmente ele já parte mais do homem fora desse período, mas nessa fase, muito menos comum que isso vá partir da mulher.
tá? A mulher tá toda voltada para a amamentação, mas se existe afetividade, a mulher se abre ao estímulo físico e aí vem a excitação e o desejo, e a relação pode ser uma relação tão boa e prazerosa quanto fora do período de amamentação, tá? Vamos ver outra perguntinha. Teve mais uma que eu vi que passou aqui. A Glaucia, de cabo a rabo, irregular esses hormônios benditos e eu ficar livre dos pelos no rosto e da enxaqueca. Glaucia, você precisa ser avaliada, viu? Tudo. Procura um ginecologista, dá uma geral, anota o seu ciclo direitinho. Gente, né? Enxaqueca pode ter fundo hormonal, pode ter fundo nutricional, além de genético, né? Tem períodos do ciclo que dá mais enxaqueca, excesso de pelo. A gente precisa de investigar, né? Tem gente que tem o excesso de pelo? Tem, a gente vai checar tudo, tá tudo normal, é da genética da família. Mas pra gente falar que isso é da pessoa, que é da genética, que não é nenhuma doença que tem que ser tratada, precisa de ser bem avaliada, né? E se você tá insatisfeita, não fique insatisfeita. Tem que avaliar, se tiver que tratar os hormônios, vamos tratar. Se não tiver que tratar hormônio, procure uma depilação a laser, né, algum outro recurso para melhorar isso. Se do ponto de vista estético você não está satisfeito, a gente tem que estar satisfeito, né? Tem que procurar melhorar para estar bem, tá? Vamos ver se tem mais alguma perguntinha. Eu vou te adotar, viu, Glaucia? Pessoal, acho que a gente já está chegando à nossa hora. Desde já, doutora Fabíola, eu quero te agradecer por essa live. Louvado seja Deus, viu, Glaucia? Vou rezar por você, mas você tem que achar uma melhora disso aí que você está incomodada. Não pode, tem que buscar. Gente, já são quase 40 minutos de live, o assunto tá ótimo e a gente não quer parar. Mas tá na hora da gente interromper, tá? Dores lombar antes da menstruação tem relação uma com a outra? Cólica menstrual pode doer na região lombar. Tem gente que tem cólica antes de menstruar, tá? Pode ser normal, tá? Esse calorão tá matando, ninguém merece. Onda de calor da menopausa, a gente tem como fazer alguma melhora, né? Tá, gente? Ó, nós vamos ter que encerrar por aqui. Vontade me dá de tá mandando, né, resposta para todo mundo, tá? Mas a gente vai encerrar por aqui. Agradeço muito a participação, foi muito boa, né? É muito bom a gente estar aqui partilhando. Eu me sinto aqui conversando mesmo com vocês, viu? Já me sinto amiga de todos vocês, tá? Então, eu vou postar a caixinha de perguntas. Vocês podem fazer perguntas que eu vou estar respondendo no decorrer desses próximos dias, tá? E a gente vai conversando. E na próxima quarta-feira, estamos aqui fazendo as nossas lives, toda quarta às 9 da noite, tá? E aí a gente vai discutindo outros temas. Se precisar, a gente retoma algum tema que já foi falado, tá? Às vezes ficam mais dúvidas, a gente pode retomar. E na próxima quarta-feira vamos estar aqui, tá bom? Então vamos encerrando. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela participação. E até a próxima. Beijinho. Tchau.